Camila Marins é jornalista, mestranda em Políticas Públicas em Direitos Humanos pela UFRJ e editora da revista Brejeiras. Feminista, negra, lésbica, ativista LGBTQIA+, é pré-candidata a deputada federal pelo PT. Em primeiro lugar, uma pauta dos direitos humanos não é nem de esquerda e nem de direita. A pauta dos direitos humanos é de toda a sociedade. Afinal, você vai ser contra o direito humano à moradia, o direito humano à alimentação, o direito humano à educação, à saúde, são direitos básicos dos seres humanos. Então, acho que é fundamental que a gente tire esse campo da desinformação e fale dos direitos humanos a partir de um campo geral e universal, afinal, vem da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é bom que a gente diga também que o Brasil é um dos piores países para defensores de direitos humanos. E por quê? Porque é um país que persegue, censura, sequestra, desaparece, tortura e assassina defensores de direitos humanos. Dois exemplos emblemáticos são Marielle Franco, vereadora brutalmente assassinada aqui no Rio de Janeiro, que até hoje o Estado brasileiro não deu uma resposta para esse crime bárbaro. Outro exemplo, Dorothy Stang, lutadora pelo direito à terra, contra a grilagem, contra o latifúndio, barbaramente assassinada. Então, a gente sabe que as lideranças do campo e da cidade, pelos direitos humanos, são barbaramente perseguidas, torturadas, sequestradas e assassinadas. A gente precisa entender que a pauta dos direitos humanos é uma pauta por direitos humanos básicos, direitos sociais básicos, que a gente precisa defender, que a gente precisa entender que não é algo que, como dizem por aí, de defesa de bandido, pelo contrário, é de defender quem está defendendo os direitos básicos para cada indivíduo. Então, a gente precisa colocar nas escolas o estudo dos direitos humanos, precisamos colocar nas universidades, nos concursos públicos, que as diretrizes de direitos humanos sejam estudadas, para que cada um de nós entenda e compreenda o campo dos direitos humanos. Por outro lado, a gente vê que o governo Bolsonaro, por exemplo, como um dos seus primeiros atos, retirou a população LGBT das diretrizes de direitos humanos. Foi um dos seus primeiros atos. Quando ele retira a população LGBT das diretrizes de direitos humanos, ele está retirando da população LGBT uma série de direitos. Em primeiro lugar, ele também está afirmando que aquela população não é digna de direitos humanos. Então, a gente precisa combater essa violência aos defensores de direitos humanos nas políticas e também na narrativa institucional do governo federal, já que sabemos que o atual presidente, por exemplo, reverbera narrativas de ódio e de violações de direitos humanos como uma narrativa institucional do governo. E isso é muito perigoso, porque diz que o seu governante e o Brasil, portanto, não está comprometido com uma política de Estado de direitos humanos. Então, a gente precisa combater isso diretamente. Em primeiro lugar, demarcação já contra o marco temporal. Nesse final de semana, eu estive na Conferência Popular pelo Direito à Cidade, e lá estiveram ativistas da aldeia Maracanã, população indígena. A aldeia Maracanã é uma aldeia urbana aqui no Rio de Janeiro, que está ameaçada de despejo e é muito atacada para sua retirada, porque interessa a especulação imobiliária pela sua localização ali perto do estádio Maracanã, resistiu aos mega-eventos, resistiu à Olimpíada, resistiu à Copa do Mundo. Então, é importante que a gente tenha uma agenda de defesa dos direitos da população indígena, começando pela instituição de escolas indígenas Brasil afora, pelo estudo da população, dos saberes indígenas nas escolas. A gente precisa também garantir a medicina de ervas como parte também do poder de cura das pessoas. A gente precisa
garantir, eu aprendi esses dias essa palavra, glotocídio, né? Que é o fim de determinados idiomas e linguagens indígenas. A gente precisa estimular, promover cada vez mais o ensino dessas línguas para que elas não sejam extintas, porque a oralidade faz com que ela se perca, e também o genocídio da população indígena, né? É importante dizer que muito antes da brutal e violenta colonização, os donos e as donas dessa terra eram os e as indígenas. Então, a gente tem uma dívida muito grande, vergonhosa, inclusive, com tanto genocídio e com tanta violência à população indígena, né? Vamos lutar com todas as nossas forças pelo direito à terra e pelos direitos da população indígena. Nós vivemos no Brasil um racismo estrutural, fruto muito da escravização brutal também que houve no nosso país e que promove e segue promovendo o genocídio da população negra. E quando falamos em genocídio, falamos em assassinato em massa, porque a população negra, pós a abolição da escravização, foi relegada sem qualquer direito, colocada nos piores trabalhos ainda de servidão, mal remunerados. Até hoje ainda existe trabalho escravo, fruto ainda desse resquício de escravização. A gente vê cada vez mais um processo de militarização na nossa sociedade se aprofundando, que tem a ver com o processo de colonização, também com o processo de escravização, da ditadura civil-militar. O Brasil tem profundas marcas de militarização e que segue sendo reproduzido nas favelas e nas periferias. O braço do Estado que chega na favela e na periferia é pela violência militarizada. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a população negra, principalmente a mais jovem, que está morre tanto vítima da violência policial, ou por falta de política pública, por fome, e agora com a pandemia, por Covid. A gente precisa estimular, defender a política de cotas nas universidades, que completou 10 anos recentemente, e vem sendo atacada em sua revisão. Então, precisamos defender essa lei de cotas, porque se hoje temos intelectuais, professores, engenheiros, jornalistas, que garante, inclusive, a mudança nas grades de mestrado e doutorado, com bibliografias de autores e autoras negros e negras. Uma outra política trabalhista, porque a gente sabe que a população negra também, que está em sua maioria na informalidade, trabalhando nos aplicativos, carregando comida com fome, sem acesso ao banheiro, sem conseguir fazer um xixi, se deslocando pela cidade em condições precárias. Então a gente precisa regulamentar esse trabalho como um trabalho com vínculo empregatício, para que essas plataformas, essas corporações sejam responsáveis pelos direitos trabalhistas dessas pessoas. Precisamos também garantir a regulamentação da PEC das domésticas por meio da fiscalização. Fiscalização do trabalho doméstico é fundamental. A gente precisa de uma política de fiscalização do trabalho doméstico, porque até hoje nós vemos, por exemplo, senhoras de 70, 80 anos que já deveriam estar aposentadas, mas estão carregando, por exemplo, um monte de compra de supermercado sem poder carregar, com dor na coluna, com dor no joelho. A gente precisa de uma fiscalização, porque são as mulheres negras, a sua maioria no trabalho doméstico, e, portanto, as que mais adoecem, que mais estão em situações de precariedade. Imediatamente, eu diria que efetivar, implementar todos os dispositivos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha de combate à violência doméstica é uma lei muito importante, mas que ela só é cumprida em sua parcialidade. Existem dispositivos que as pessoas sequer conhecem a lei. Por exemplo, há um dispositivo que prevê as casas-abrigo, de abrigamento e acolhimento das mulheres e seus filhos em situação de violência doméstica. Mas as pesquisas apontam que apenas 2,4% dos municípios do Brasil possuem uma casa-abrigo. A gente precisa destinar orçamento para que a gente execute cada vez mais casas-abrigos Brasil afora, com uma política multifacetada, aliando, né,
assistência social, moradia, emprego e renda, saúde e educação, porque as crianças precisam estar na escola, as mulheres precisam de uma política de assistência social, porque muitas mulheres pobres não conseguem sair da casa dos agressores por falta de dinheiro, podem ali ter emprego e renda, podem ter o acolhimento de saúde mental e cuidado da saúde física também. Então, é muito importante que essa política tenha uma integralidade no combate à violência doméstica. Um outro ponto também que a Lei Maria da Penha prevê é a ressocialização dos homens agressores. É fundamental que tenhamos uma política séria de ressocialização desses homens para que esses agressores não venham a agredir outras mulheres. A gente precisa parar esse movimento de violência. Um ponto fundamental e que é muito atacado, infelizmente, pela direita, é falar de gênero nas escolas. Precisamos falar de gênero nas escolas. Isso não é como a direita fala, os bolsonaristas falam. Falar de gênero nas escolas significa falar para crianças e jovens o que fazer em casos de violência sexual, emocional, física, porque muitas crianças e jovens permanecem no silêncio, vivendo situações de violência, sem saber como falar ou por que falar. Porque os agressores dizem: não conte para sua mãe, senão eu vou fazer alguma coisa. A gente precisa quebrar o ciclo do silêncio para que os jovens e as crianças denunciem, consigam falar sobre essas violências e denunciem seus agressores. Assim, falar de gênero nas escolas protege as crianças, protege as famílias. Isso é fundamental para a gente diminuir também a violência doméstica, até porque vamos formar jovens e crianças muito mais conscientes desse problema social que a gente vive. Bem, em primeiro lugar, eu acho que passa também por nós estarmos nesses processos e aí estarmos nos concursos públicos, né, sendo agentes também de saúde, segurança pública, de educação. Precisamos também, eu penso muito a comunicação como parte da política pública, pensando que a comunicação é um primeiro momento de acolhimento, de formação também. Quando a gente chega no hospital ou num posto de saúde e tem um cartaz escrito: lésbica, faça aqui o seu preventivo, ou aqui o seu nome social é garantido para as pessoas trans. Isso já mostra para a população LGBT que ali naquele espaço há um acolhimento. De uma forma ou de outra também promove formação entre os profissionais, mas é mais do que isso, a gente precisa de uma formação frequente dos trabalhadores, dos agentes públicos, tanto de saúde, segurança pública. Precisamos que esteja nos processos de formação um item específico sobre os direitos da população LGBT, que hoje é tão atacada em seus direitos, né? Precisamos de uma política robusta, retomar, na realidade, né, uma política robusta de combate ao HIV e AIDS no Brasil. O Brasil era referência, mas o atual governo Bolsonaro está sucateando a política de combate ao HIV e AIDS, principalmente com a falta de orçamento e diminuindo a distribuição dos medicamentos. A gente precisa também de passe livre para as pessoas que vivem com HIV e AIDS. Isso porque muitas pessoas que moram no interior, por exemplo, e vocês aí do interior sabem muito bem, têm vergonha de buscar o medicamento nos hospitais com medo do estigma, do preconceito, e vão a outros municípios buscar os medicamentos, e muitas dessas pessoas sequer têm dinheiro. Então é importante que a gente garanta também o passe livre, além da formação periódica. Muitas lésbicas, por exemplo, estão nos consultórios médicos para fazer um preventivo e sequer são tocadas, não conseguem fazer o preventivo, e é cada vez maior o número de lésbicas que estão afetadas ou morrem por conta do câncer de colo de útero. Os médicos acham que por serem lésbicas não precisam de exame, mas é mentira, todas nós precisamos fazer o preventivo. Então a gente precisa cada vez mais de informação, e que as mídias institucionais, tanto do governo e também as concessões públicas de rádio e TV, disseminem campanhas permanentes sobre os direitos da população LGBT.